E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre Jesus caminha sobre as águas. Essa é a jornada do cristão. No meio da tempestade, Jesus está lá e Ele te ama. Em Mateus 14, 28 e 31, Jesus caminha sobre as águas durante uma tempestade no mar da Galileia. Pedro, quando reconhece Jesus, pede para ir andando até ele também sobre as águas. Jesus chama ele e Pedro começa a andar. Mas ao duvidar e sentir medo, começa a afundar. Precisa ser socorrido. Isso é uma analogia com a vida do cristão. A tempestade representa os pecados, as tribulações da vida e os desafios diários, e a dureza da existência que já se manifesta desde Gênesis com o pecado da humanidade. O mar agitado e o mundo imprevisível, escuro e perigoso, as ondas batendo, os trovões, o barulho, aquele medo, né? O escuro é perigoso sem a presença de Cristo. Os discípulos assustados são os cristãos que ainda não reconheceram verdadeiramente quem é Jesus. Ao ver ele se agitando de forma sobrenatural, se assustam, acham que é um fantasma. Isso mostra o quanto o pecado nos afasta da visão clara de Jesus. O medo e a ignorância impedem a gente de reconhecer ele. Mesmo quando ele está próximo da gente, ele está na nossa direção, a gente não reconhece. É Jesus ali. Pedro pede para ir até Jesus. Essa é a figura do cristão, que quando ele crê, ele decide caminhar com Jesus. Ele vê paz nele, vê paz no meio da tempestade, quer viver aquilo também. Aí começa o primeiro amor, ele quer experimentar o sobrenatural, porque ele confia em Deus. Então você sai do barco, coloca os seus pés e vai em direção a Cristo. Esse primeiro amor é maravilhoso. Jesus chama Pedro, e o Pedro anda por um tempo. Aí, nessa parte, talvez seja o primeiro amor, e o início da fé é fervoroso, puro, confiança total. Você não entende muito bem como é que você está andando sobre a água, mas você está andando, isso é que basta, você tá vivendo um milagre ali, então você continua seguindo, né? Pedro começa a afundar, é a realidade da caminhada cristã. Quando a gente olha para baixo, olha para os lados, a gente se desvia de Jesus. A fé balança, você olha a tempestade, você fica com medo, então você começa a duvidar, não faz sentido você estar andando no sobrenatural. E a lógica e o medo, o orgulho, o ego, a vaidade, a incredulidade ganham um espaço ali na tua vida. O inimigo sopra no teu ouvido, o mundo ruge, o mar parece mais forte do que a promessa. Você duvida e começa a afundar. Pedro não afundou por falta de poder, mas por falta de fé. Jesus diz, homem de pouca fé. Mas mesmo assim ele estende a mão. Jesus socorre Pedro, mesmo em meio à queda. Jesus não abandona ele estende a mão, repreende com amor, homem de pouca fé. Por que duvidaste? E levanta ele. Quando você clama, ele responde, ele te atende, ele te puxa de volta. Você levanta a mão, ele te puxa de volta para a superfície. Quando você clama por ele, ele responde. Quando você afunda, ele te segura. A mão dele nunca esteve longe de você, foi você quem tirou os olhos dele. E é assim, irmãos, a nossa jornada. E a tempestade cessa quando Jesus entra no barco. Esse é o clímax. Quando Jesus entra de verdade na sua vida e na sua casa, no seu coração, na sua família, o caos perde força. O barco aqui representa a tua vida, a tua casa, a tua jornada. E quando ele entra, tudo muda. O vento se acalma, o medo some e vem a paz. E durante essa jornada e essa paz que você tem, como cristão, você passa a ter testemunho. O testemunho do que você viu, do que você ouviu, do que você sentiu, de como você quase se perdeu e como você foi resgatado por Jesus. Esse é um relato vivo da graça de Deus. Jesus te ama mesmo, irmão, e não larga da tua mão nunca. Quando eu me dei conta disso, minha caminhada com Jesus mudou completamente. Então não se perca. Siga Jesus, mesmo no meio da tempestade. Que Deus te abençoe e abençoe todos nós. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Espalhe para a maior quantidade de cristãos para levarmos a palavra de Deus. Até mais, irmãos.